Muitos fãs novos da NBA talvez nem façam ideia de quem é Tim Duncan. Um homem quieto, sem polêmicas, que raramente perdia seu controle em quadra e que quebrava jogadores famosos por tirar as pessoas da linha, como Kevin Garnett e Shaquille O'Neal, de tão calmo e educado que ele era. Duncan é considerado por muitos o maior alarmador da história da NBA, até pelos seus jogadores favoritos. Conhecido como o grande fundamento, Duncan jogava com a regra do basquete embaixo do braço. Ele não fazia nenhuma enterrada absurda, jogadas que ficariam semanas no seu feed, mas dominando os fundamentos do basquete, ele faria 20 pontos e 15 rebotes contra o seu time em uma terça-feira qualquer em um jogo normal de temporada da NBA. Sendo um jogador que foi leal durante todos os 19 anos da sua carreira, ele conquistou todos os títulos da franquia que trouxe ele para a NBA e manteve seu time como fortes concorrentes durante várias eras. Ele deixou o Spurs forte igual você pode deixar esse canal Hulk virando membro do canal, abrindo mão de uma garrafinha só de água de 350 ml por mês, já que você não se hidrata direito, aí a pedra no rim não vai ser culpa minha. Você ajuda cada vez mais esse canal a se tornar o novo Dava Jones do basquete, 7 vídeos ou mais todos os dias. Pode parecer irônico, mas o 5 vezes campeão da NBA sonhava com um esporte que nem bola envolvia, com foco principal em competir nas Olimpíadas de 92 pela natação, sendo um destaque no nado livre de 50, 100 e 400 metros. Mas com o furacão Hugo em 89, que atingiu Porto Rico e os Estados Unidos, incluindo as Ilhas Virgens, onde Duncan nasceu, a cidade ficou sem piscina olímpica para ele treinar, o que indiretamente forçou ele a desistir do seu sonho, já que a única opção que sobrou seria nadar no mar. E levando em consideração seu medo completamente compreensível de tubarões, ele não viu outra escolha a não ser desistir da natação. E foi assim que, com 14 anos, ele trocou seu esporte para basquete, porém com um processo de adaptação mais difícil do que vimos ele na NBA. Durant era duro, desengonçado, parecia igual aqueles jogadores super altos que você olha e ele é meio esquisito em quadra, mas algo que Duncan tinha natural dentro dele era a dedicação e a vontade de aprender. E foi com essa vontade e dedicação que ele se tornou um destaque na sua escola Sandusky Episcopal High School e consequentemente um destaque em todas as Ilhas Virgens, fazendo no seu último ano médias de 25 pontos por jogo, 12 rebotes e 5 tocos por partida. E com uma explosão absurda dessas para a época, várias faculdades foram atrás dele, mas ele escolheu a Wake Forest não pela sua força na NCAA, mas sim pela atenção que Dave Odom deu a ele enquanto ele ainda estava na escola. Odom viu Duncan jogar em um rachão contra simplesmente uma das estrelas da NBA da época, Alonzo Mourning. O rachão que justamente acabou empatado, bem na época que ele precisava de um jogador para jogar embaixo do garrafão. Odom de primeira achou que Duncan era desatento, meio viajado, porque durante toda a conversa Duncan ficou assim. Até descobri que na realidade Duncan só era absurdamente muito quieto e bem diferente do que ele parecia ser. No seu primeiro ano, seu ataque ainda era travado, menos de 10 pontos por partida, mas a sua defesa compensava sua imaturidade, anotando 10 rebotes por jogo e 4 rebotes por partida. Existem lendas da NBA que dificilmente passam de 4 tocos em um jogo. Ele estava fazendo isso de média durante o universitário. O diferencial do Duncan é que ele era muito estudioso, não só um dos alunos mais dedicados e inteligentes da turma de psicologia, como também um dos atletas que mais evoluiu rápido no time. No ano seguinte, Duncan saltou suas médias para 17 pontos por partida, 12 rebotes e meio por jogo, mantendo seus 4 tocos, sendo nomeado o defensor do ano, time ideal da All-ACC e o terceiro melhor toqueiro da história da NBA. Em inglês é escrito blocker, mas já que eu acho que não existe um termo para isso, eu vou chamar de toqueiro. A partir desse ponto, vários times da NBA já estavam atrás dele, e ele poderia ter feito uma nota, porque até o momento não existia um limite que os novatos poderiam ganhar. Porém, infelizmente, um dia antes de fazer 14 anos, antes mesmo até de ir para o basquete, sua mãe morreu de câncer, e nos seus últimos segundos de vida, ela pediu para os filhos prometerem que iriam terminar a faculdade. Duncan, que já era tido um dos maiores atletas universitários do país, abriu mão de muita grana para cumprir a promessa que fez à sua mãe nos seus últimos segundos de vida. E passou mais 2 anos na faculdade até se formar como psicólogo, fechando sua carreira universitária com 16 pontos por jogo, 12 rebotes e 3 tocos por partida. Entrando para o draft somente em 1997, saindo da faculdade como Hall da Fama do Comitê Esportivo e colecionando 2 títulos da ACC, um atleta do ano da ACC, 3 times ideais, 3 vezes NABC Defensive Player of the Year, defensor do ano, 2 All-Americas consensuais, uma escolha unânime para o prêmio Oscar Robertson Trophy e 2 Naismith College Player of the Year, um deles também
também unânime. Seguido pelo draft de 97, o Spurs draftou ele como primeira escolha. Um Duncan mais maduro, entrando como novato já com 21 anos. Porém, com experiência a mais, além de somente idade a mais. Anotando logo na sua primeira temporada médias de 21 pontos, 12 rebotes, 3 assistências e 2 tocos e meio por jogo, ele já se tornou All-Star no seu primeiro ano. Foi nomeado novato do ano e time ideal da NBA, sendo o primeiro desde Larry Bird a conquistar isso, além de também estar no segundo time ideal defensivo. Só no seu segundo jogo de NBA, ele pegou 22 rebotes logo contra Papai Rodman. Ele chegou novato na NBA como se já fosse um veterano. Indo para o seu primeiro playoffs da carreira, não seria o mais impressionante de todos, perdendo no segundo round contra o Utah Jazz, que conseguiu chegar até as finais, mas Duncan teve médias de 21 pontos, 9 rebotes e 2 assistências e quase 3 tocos por jogo, com sua estreia nos playoffs fazendo 32 pontos e 10 rebotes, logo na sua primeira partida na fase mais importante da NBA. Era como se ele jogasse há anos já na liga, nem nos playoffs, que é o torneio completamente diferente da temporada regular, ele diminuiu sua produção. E se sua estreia foi impressionante, seu ano seguinte seria mais ainda. Mais conectado ainda com David Robinson, formando a dinâmica que seria chamada de Torres Gêmeas, com o nome dado ainda quando as Torres Gêmeas existiam. Na temporada 99, o Spurs foi o melhor time da liga, com 37 vitórias e somente 13 derrotas. Lembrando que essa temporada não teve 82 jogos, porque resumindo, muito resumido do resumo, teve uma greve que parou completamente a NBA, o que cortou alguns jogos da temporada, com Duncan ganhando nomeações individuais de novo, estando no time ideal tanto da NBA quanto da equipe defensiva, mantendo incrivelmente as mesmas médias do ano anterior, mesmo jogando 32 partidas a mais que o último ano. Uma consistência absurda. E logo nos seus segundos playoffs, eles venceram a primeira rodada, vencendo de 3-1. Lembrando que naquela época ainda a primeira rodada, somente a primeira rodada, era uma série de melhor de 5 e não de 7. Varreram o Lakers de LeBron e Kobe e um forte Portland Trail Blazers para chegarem na final, até enfrentarem o Knicks e mais uma vez destruírem o sonho deles de serem campeões, vencendo eles de 4-1 também, com Duncan fechando na sua primeira final médias de 27 pontos por jogo, com 54% de aproveitamento, 14 rebotes e 2 tocos. Não importa qual era o time, será na temporada regular ou nos playoffs, Duncan sempre colocava números consistentes, como se toda a partida fosse exatamente a mesma, ganhando o primeiro título na história do Spurs, logo no segundo ano do Tim Duncan, com o Duncan sendo Finals MVP, logo no segundo ano do Duncan. Depois desse título, ele só veria o troféu Larry O'Brien novamente em 2003, o que não significa que nesse período ele não foi um jogador de elite. No ano 2000, um dos últimos jogadores que teria sido escolhido no draft há uns anos atrás, porém somente agora conseguiria se juntar ao elenco e iria unir suas forças com o Duncan no Spurs, sendo esse jogador nada mais nada menos que Manu Ginobili. Nesse ano, o Spurs finalizou com 53 vitórias e 29 derrotas, sendo o quarto da conferência. Duncan fez 23 pontos por jogo, 12 rebotes, 3 assistências e 2 tocos por partida. Voltou a ser All-Star, sendo agora em anos seguidos desse ano até 2011, primeiro time ideal da NBA e time defensivo da NBA novamente. Mas na reta final dessa temporada, Duncan lesionou o menisco, logo na reta para iniciar os playoffs, o que foi uma grande desvantagem para o Spurs, que teve que enfrentar um dos times mais gigantescos da história, Phoenix Suns, no mesmo ano que o Lakers ganharia o primeiro título do último three-peat da história da NBA. E você vai entender porque essa observação é importante. O menos pior é que Duncan voltou na temporada seguinte, inclusive conseguiu jogar todos os 88 jogos. A única estatística que mudou do ano anterior para esse é que ao invés de 23 pontos, ele fez 22 pontos por jogo. Até as duas nomeações foram idênticas, time ideal e time ideal defensivo da NBA. E o Spurs, sendo agora o melhor time da temporada, com 58 vitórias e só 24 derrotas, conseguiu ir mais longe nos playoffs, vencendo um primeiro round de 3-1 contra o Timberwolves e de 4-1 contra o Dallas Mavericks. Mas as finais de conferência foi contra o logo Los Angeles Lakers, que não só foi o campeão daquele ano, como varreram os Spurs na final de conferência. Inclusive, o Lakers varreu todo mundo nesses playoffs, só na final que eles perderam um jogo só. E por mais que as médias de Duncan tenham se mantido nos 23 pontos, 12 rebotes e 4 tocos nessa série, as duas partidas com 28 e 40 pontos não foram suficientes para garantir uma vitória em casa, e seus somente 9 e 15 pontos em Los Angeles não foi o suficiente para evitar a humilhação. Já para 2002, eles draftaram a terceira peça da próxima era do Spurs, sendo essa peça Tony Parker, finalizando a temporada como o segundo melhor time da liga, com 58 vitórias novamente. E Duncan novamente
novamente recebeu suas nomeações, dando uma ligeira aumentada em pontos para 25 pontos por partida, mas ainda mantendo sua média de tocos, rebotes e assistências. Porém, dessa vez, sua consistência finalmente seria reconhecida, já que nessa temporada iria vencer o primeiro MVP de sua carreira, sendo também o segundo MVP na história do Spurs, já que o primeiro foi de seu colega David Robinson. E Duncan era tão diferente como pessoa mesmo que ele foi buscar o MVP igual eu busco pão 7 horas da manhã, na mesma liga onde antes do jogo os jogadores chegam desse jeito aí na hora da partida. Mas as boas notícias acabam por aí, já que mais uma vez eles encontraram o Lakers nos playoffs, dessa vez no segundo round, e mais uma vez eles seriam eliminados por eles. Depois desses playoffs, a última dança de David Robinson seria a temporada seguinte, a de 2003. Independente do desfecho, ele iria se aposentar. E nessa temporada, novamente o Spurs foi o melhor time da liga, terminando com 60 vitórias e 22 derrotas. Com Duncan ainda constante, mas ligeiramente melhorando suas médias para 23 pontos por jogo, 4 assistências e 3 tocos por jogo, sendo mais uma vez nomeado MVP da temporada, além das mesmas nomeações que ele ganhou nos outros anos. Avançando de novo para a segunda rodada dos playoffs, eles novamente encontraram o Lakers de Shaq e Kobe, que estavam se preparando para serem o primeiro 4-peat na história da NBA, que seria ganhar 4 títulos seguidos. Tripit é 3 seguidos, repeat é 2, enfim, você entendeu. Mas finalmente, no último playoffs da carreira de David Robinson, eles conseguiram se vingar dos outros anos, e em 6 jogos, o Spurs finalmente conseguiu sua vingança. Com o jogo 6, que foi o mais importante, tendo uma performance de Tim Duncan de 37 pontos e 16 rebotes. Passando pelo Mavericks na conferência de final e enfrentando os Nets nas finais, o passado com o futuro se uniu no Spurs. E as atuações de Parker e Ginobili, junto com a dança final das Torres Gêmeas, Nets não teve chance contra o Spurs. E no seu último ano, David Robinson ganhou seu último título, enquanto o futuro super time do Spurs ganhava seu primeiro campeonato juntos. Nessa série, o Tim Duncan anotou um quadruplo-duplo, mais de 10 feitos em 4 estatísticas, mas a liga anulou esse quadruplo-duplo um tempo depois, dizendo que Duncan não fez 10 tocos, e sim somente 8 naquela partida. Olha que absurdo essa frase que eu acabei de falar, parece que é a coisa mais fácil do mundo fazer isso. Ele seria o 5º na história da NBA se a liga não tivesse anulado oficialmente esse quadruplo-duplo, mas as ruas nunca esquecerão desse feito. Nessas finais, o Tim Duncan mais uma vez foi o MVP das finais, completamente merecível e indiscutível, até porque um jogador que faz de média numa final 24 pontos por jogo, 17 rebotes, 5 assistências e 5 tocos de média, no momento mais importante da NBA, realmente é obrigação vencer o prêmio. Entrando para uma lista seleta de jogadores que foram MVPs, campeões e MVP nas finais, os 3 no mesmo ano. Sendo o 9º dessa lista se juntando a Shaquille O'Neal, Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson e outras lendas da NBA. No ano seguinte, o Popovich iria iniciar o trabalho com um dos Big Threes menos falados na história, mas um dos mais fortes da liga, o Spurs de Tim Duncan, Tony Parker e Manu Ginobili. Trabalho esse que inclusive eu falo um pouco melhor nesse vídeo que já postamos sobre o Popovich, que você pode conferir clicando no izinho depois desse vídeo. A temporada de 2004 seria mais uma adaptação do novo time. Agora o líder era Tim Duncan, que como vocês devem ter percebido até agora, não tinha aquela energia ativa de um líder. Mas mesmo assim, o Spurs iria novamente para os playoffs, e iria de novo encontrar o Lakers, e de novo ser eliminado no segundo round por eles, e iríamos presenciar a sequência mais cagada de game winners na história. Inbound to Duncan. He gets doubled. Shaq all over. He gets away a fadeaway. He makes it with 4:10 left. Unbelievable. Go. They get it to Fisher. He scores! Derek Fisher scores at the buzzer. Já em 2005, o trabalho excelente do Popovich com a cultura de união do Spurs faria eles o segundo melhor time da liga novamente, com 59 vitórias. Duncan teria suas médias um pouco mais abaixo, com 20 pontos por jogo, 11 rebotes, 3 assistências e 2.6 tocos por jogo, novamente com suas mesmas nomeações. Mas dessa vez, o Spurs avançaria de 4-1 na primeira rodada contra o Nuggets, 4-2 contra o falecido Supersonics, 4-1 na final de conferência contra um dos times mais fortes da NBA, Phoenix Suns, com
Steve Nash, conseguindo chegar nas finais, que enfrentariam o Detroit Pistons de Ben Wallace, Rasheed Wallace, Chauncey Billups e talvez o melhor elenco na história do Detroit Pistons, junto com Bad Boys Pistons. E mesmo com o defensor do ano do time e uma das melhores defesas da NBA, o campeão do ano anterior Detroit Pistons não foi capaz de segurar a potência do San Antonio Spurs, mesmo com a série chegando a todos os 7 jogos, com o trio vencendo seu segundo título junto e Duncan mais uma vez sendo MVP das finais, com médias de 21 pontos, 14 rebotes, 2 tocos e 2 assistências. Infelizmente, seu quarto título não veio na temporada seguinte, já que ele jogou a temporada inteira com uma fascite plantar, atrapalhando seu jogo, diminuindo suas médias constantes para 18 pontos e 11 rebotes e anotando 2 toques por jogo ainda, porém cravados, sem ter a casa decimal do lado para completar. Mas ainda assim, ele entrou para o segundo time ideal da NBA e o Spurs ainda terminou a temporada com 63 vitórias. Mas nos playoffs, eles foram eliminados pelo Dallas Mavericks de Dirk Nowitzki, que iria até as finais enfrentar o Miami Heat, que começaria a história do seu arco de redenção de campeão, que inclusive também temos nesse canal. Individualmente, 2007 seria a mesma coisa, cravando 20 pontos por jogo, quase fazendo 11 rebotes de média. O Spurs terminaria com 58 vitórias, Duncan voltaria para o time ideal tanto da NBA quanto defensivo, e nos playoffs tudo mudaria. Passaram Nuggets de novo de 4-1 na primeira rodada, o gigantesco Phoenix Suns novamente de 4-2 na segunda rodada, e o Jazz de 4-1 nas finais de conferência, enfrentando o Cleveland Cavaliers liderado por LeBron James, antes da sua saída para o Miami Heat. E aquele seria seu primeiro pesadelo, já que logo nas finais, o Spurs varreu LeBron James e Cavaliers, sendo o 8º time na história que levou uma varrida em uma final. E pensar que pouco tempo depois o Cavaliers seria de novo varrido na final, de novo com o LeBron James contra o Golden State Warriors. Duncan venceria seu 4º título da NBA, mas não seu 4º MVP das finais, já que esse prêmio foi para o cestinha da série Tony Parker, que tanto ele quanto o Ginobili nessa fase já eram co-líderes com o Tim Duncan no Spurs, mesmo o Tim Duncan liderando o time na série em rebotes, tocos e assistências. Nos anos seguintes, o trio se solidificou mais ainda. Duncan começava o declínio de suas médias por idade mesmo, e alguns problemas de lesões juntos ao longo do ano, mas tanto Parker quanto Ginobili, se jogassem sozinhos, jogavam no nível Duncan sozinho no seu auge. Porém, o melhor que eles conseguiram foi chegar em 2 finais de conferência, em 2008 de novo contra o Lakers, de novo perdendo as finais de conferência, e 2012 contra o Thunder, que além de ter o Westbrook e Kevin Durant, um trio super forte com James Harden, que infelizmente não deu certo, mas que felizmente também temos um vídeo no canal sobre. Porém, nesse meio tempo, eles draftaram uma peça importantíssima para o final da dinastia Duncan no Spurs, chamado Kawhi Leonard. Em 2013, Duncan teve seu último time ideal e seu penúltimo All-Star e segundo time de defesa, com médias de 18 pontos, 10 rebotes e 2.7 tocos e assistências por partida. E o Spurs, como o terceiro melhor time, com 58 vitórias, varreu o Lakers no primeiro round, venceu em 6 jogos contra o Warriors e varreu os Grizzlies na final de conferência. Pela segunda vez, encontraria LeBron James, dessa vez no Miami Heat. Vindo de um título em cima do Thunder, LeBron via sedento para conquistar seu segundo título da NBA. E com grandes chances de ganhar o tripit logo na sua era de vilão da NBA, se eles conseguissem ser campeão contra o Spurs. Essa foi uma série dura, que teve todos os 7 jogos. E graças àquele icônico game winner do Ray Allen, que salvou a era LeBron James no Miami Heat, o Miami venceu as finais de 2013. Os anos de Duncan começavam a ser contados, e o Spurs precisava aproveitar ao máximo a reta final dele. E Duncan também tinha noção disso. Sem nenhum prêmio ou nomeação, as médias dele continuaram abaixo. Mas Duncan se tornou o jogador mais velho a registrar 20 ou mais pontos e 20 ou mais rebotes em uma partida. O Spurs venceu 62 jogos e de novo eles foram o melhor time da temporada. E junto com o trio mais o calo do LeBron chamado Kawhi Leonard, eles estavam completíssimos. Um elenco contando com Thiago Splitter, Patty Mills, Boris Diaw, Danny Green. Esse Spurs era a fórmula do fundamento do basquete. Justamente o time do grande fundamento. Eles passaram o Dirk e Dallas em 7 jogos, passaram Damian Lillard e LaMarcus Aldridge e o Portland Trail Blazers em 5 jogos, e o Westbrook, Durant e o Thunder em 6. Após passarem por tantas estrelas, eles encontraram LeBron e Miami Heat novamente nas finais, que estava buscando seu tripit. Porém, eles queriam muita vingança. Eles foram muito mais dominantes do que o último encontro nas finais, e somente em 5 jogos, o Spurs dominou o Miami Heat. O Kawhi mostrou seu futuro do time, se não tivesse saído por problemas internos, que inclusive temos um vídeo sobre no
no canal também. E pela segunda vez, o Spurs se tornou mais um calo na carreira de LeBron James. E com 38 anos, Duncan ganhava seu quinto e último título da NBA, com o Kawhi Leonard dessa vez sendo MVP nas finais. Ele jogou mais 2 temporadas ainda, claro, sem ser a ponta do time como ele era antes, e com 40 anos de idade, Duncan se aposentou em 2016, com sua camisa automaticamente sendo aposentada pelo Spurs, sendo o maior cestinha da história da franquia e o quarto jogador mais leal de toda a história da NBA, com suas 19 temporadas jogadas somente pelo Spurs, ficando atrás das 20 temporadas de Kobe no Lakers e das 20 de Udonis Haslem no Heat e das 21 de Dirk Nowitzki no Dallas Mavericks. E como foi em toda a sua carreira, ele se aposentou de forma quieta, contida e no silêncio, o mesmo silêncio que ele usou para se tornar o maior ala pivô da história da NBA. Depois ele abriu uma mecânica. Essa parte da história é foda. Duncan é um cara que mudou uma franquia fazendo o simples. Ele entrava em quadra, fazia seus lances, seus arremessos, não arranjava confusão, se tornou um dos maiores jogadores da história com sua dedicação e aprendizado, sempre de cabeça baixa e ouvindo as pessoas, ouvindo principalmente Popovich. E ele, junto com Popovich, junto com o trabalho do Spurs, junto com o trio, junto com o David Robinson, levou uma franquia a ser o que é hoje, um dos times mais constantes da NBA, que você pode ter certeza que em algum momento vai ser campeão, fazendo parte da cultura do Popovich, que foi uma das peças principais para que o Popovich pudesse fazer o Spurs acontecer, e simplesmente ele jogou o basquete na regra de ser jogado, não era exagerado, não era exuberante, não fazia polêmica, nem trabalhava com mídia, simplesmente entrou em quadra, dominou o jogo e saiu. Eu mesmo comecei a ver basquete nessas finais contra o Miami Heat, que eles foram campeão, e pra quem perdeu essas finais, eu posso dizer, dá uma olhada e pesquisa, aquilo era lição 1 a 1 do basquete. Aquilo só não era o basquete 2, porque os caras simplesmente jogavam basquete na regra, e muito era principalmente por causa do coração que era o Tim Duncan. Eu devia ter escolhido o Spurs pra torcer, agora que eu tô me tocando, não o Suns. Duncan não era uma máquina de highlights, não era uma personalidade marcada na mídia igual o papai Rodman, mas ele entrava em quadra, fazia o simples tão bem que sozinho dominava o jogo e se aposentou do mesmo jeito que entrou na NBA. Um garoto quieto, contido, que fazia o seu trabalho e provavelmente uma das imagens mais únicas da NBA. Vira membro do canal pra me ajudar a trazer mais vídeos trabalhados e dedicados como esse, e pra pagar a terapia do Rafa e do André. Você pode ajudar com essa quantia simbólica pra se tornar membro e ter as vantagens que esse membro traz, que o foco principal é justamente ajudar a manter o nosso trabalho aqui. E se você ficou até aqui, escreva fundamentos nos comentários. Não deixa de se inscrever e ativar o sininho, porque só se inscrever vocês já devem saber, né, que é 2025 você não recebe todos os vídeos instantaneamente. E o seu like pra ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas, e mais pessoas verem, mais pessoas escreverem, mais pessoas seu sininho. Eu tô começando a ficar com sede já, eu vou tomar uma aguinha enquanto eu termino o vídeo. Aqui do meu lado, aqui em cima, você vai ver o último vídeo também sobre conhecimento, temas gerais de tela verde. Aqui embaixo você vai ver meu último vídeo sobre opiniões duvidosas que fazemos em live neste canal. E aqui um pouco na minha pança, no meu peito, você vai ver o clique para virar membro automaticamente. Muito obrigado se você ficou até aqui. Eu não vou jogar Shurelli na câmera, porque agora eu tô gravando com uma câmera profissional. E até a próxima, falou!